Marcel, tenho um estúdio há mais de 3 anos e ainda não tenho lucro. Alguma dica? Uma pergunta muito importante que vocês devem passar muito por isso ou já passaram. Então, se você não tem lucro, fica comigo, tá? Aqui na minha metodologia que eu ensino para os meus alunos, eu criei a metodologia das faixas, né? Que é um caminho para te guiar do zero até ter mais de 100 alunos ativos. Daí tem o faixa branca, o faixa amarela, o faixa verde, o faixa azul, o faixa vermelho e o faixa preta. Então, o faixa branca é a pessoa que não inaugurou ainda, o faixa amarela é aquela pessoa que inaugurou, mas não tem lucro, o faixa verde é aquela pessoa que acabou de ter lucro, começou a ter lucro, o faixa azul é quando você contrata uma pessoa para sua equipe, o faixa vermelha é quando você para de dar aula, e o faixa preta é quando você bate mais de 100 alunos e o negócio está rodando sozinho. Então, é esse caminho. Então, aqui, você não tem lucro, você está na faixa amarela. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que o que você tem que fazer na faixa amarela para começar a ter lucro é totalmente diferente do que você precisa fazer quando você está na faixa azul e precisa crescer o seu negócio, contratar mais pessoas. São ações diferentes. Ter uma empresa, ter um box no estúdio não é um caminho de curto prazo, pessoal. Vocês precisam jogar o jogo de um longo prazo. Então, o que você faz hoje, antes de inaugurar, não vai ser o suficiente para você conseguir mais de 100 alunos ativos, tá? É um caminho. Então, você tem que estar sempre focando no seu próximo passo. Então, você que está aqui, que não tem lucro e está na faixa amarela, qual que é o seu próximo passo? O que você tem que fazer para começar a ter lucro? E aqui eu vou te falar o que você precisa fazer. Se você não tem lucro, vamos entender que cenário é esse. Se você não tem lucro, basicamente o seu faturamento está abaixo dos seus custos. Então, o seu custo operacional variável e fixo está muito mais alto do que o seu faturamento. O que é um custo variável e fixo? Então, são as contas fixas que vêm todos os meses, aluguel, conta de luz, contador, são as contas fixas. E as contas variáveis, às vezes um boleto, uma anuidade do CREF, por exemplo, é um custo variável. Por exemplo, inclusive eu tenho que pagar o meu esse mês, né? Então, é um custo variável que não tem todos os meses. Então, se você somar o seu custo variável e o seu custo fixo, está muito acima do seu faturamento. Então, aqui a gente já identifica o problema de você não ter lucro. O seu faturamento está baixo. E aí, a pergunta que vale milhões aqui, né? Como que eu aumento o meu faturamento? E aí não tem erro. Primeiro ponto, você tem que cobrar da maneira certa. Você tem que ter a mensalidade da maneira certa. Se você cobra errado, cobra igual uma academia, você pode ter muitos alunos que mesmo assim você vai ter menos faturamento do que o seu custo operacional. Então, se você não tem lucro, provavelmente é a sua mensalidade que está baixa. Ah, Marcelo, eu tô com a mensalidade ajustada para o meu negócio, é uma mensalidade perfeita, igual você ensina, tá bom? Se a mensalidade não é o problema do seu negócio, o que deve ser? Então, aí deve ser a quantidade de alunos ativos. Você tem poucos alunos, e aí você tem que melhorar o seu marketing, melhorar a sua venda para você conseguir mais alunos ativos. Ah, não, Marcel, eu tenho bastante alunos, eu tenho uma mensalidade certinha para o meu negócio, onde que está o problema? E ainda não tenho lucro. Talvez o seu custo operacional está alto, você paga 10 mil de aluguel. Você pode ter muitos alunos, você pode ter a mensalidade certa, mas se o seu custo operacional está alto, você também não vai ter lucro. E aí você vai ter que diminuir o seu custo operacional, tentar cortar alguma conta, tentar renegociar o aluguel, ou ir para um espaço mais barato, ou algum outro tipo de conta que você está pagando a mais. Então você tem que ir mexendo nessas variáveis, né? A quantidade de alunos ativos que você tem, o preço que você está cobrando na sua mensalidade e também o seu custo operacional. Se você mexe nessas 3 variáveis ao mesmo tempo, ajusta a sua mensalidade, consegue mais alunos e diminui o seu custo operacional, você sai rapidamente de um estúdio que não dá lucro para um estúdio que dá lucro. Só que, como eu falei, são várias engrenagens, né? Às vezes, se você faz um ajuste aqui, não é o suficiente. Então, você tem que entender como está o seu negócio. Fazendo isso, você sai rapidamente de um estúdio que está dando muito prejuízo. Então, se você está aqui que não tem lucro, entenda isso, tá, pessoal? Ou você vai ter que diminuir o seu custo operacional, ou aumentar o seu faturamento com mais alunos, ou ajustando a sua mensalidade.